ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a cooperação inestimável do nosso querido companheiro, amigo, irmão, Assaro Franco de Moraes, nosso produtor, que faz a organização toda do programa e que nesse momento fará a sua saudação a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus amigos, nosso Instituto Cultura Espírita, nesse mês de julho, está dando sequência àqueles estudos que nós denominamos assim, fronteiras do conhecimento. Dentro da linha chamamos de tópicos especiais. Agora, dia 21, no próximo sábado, vamos ter a doutora Rosa Martins, que vai falar sobre o ser quântico. A doutora Rosa é uma especialista em genética e fez estudos aprofundados dessa visão da física quântica, né? Essa nova visão, e que tem trazido assim interessantes contribuições para a compreensão do ser humano de uma maneira mais profunda, mais intensa. E ela faz então esse estudo, é absolutamente imperdível, vale a pena ver, né? E este sábado, como é o terceiro sábado, nós vamos ter o Dr. José Henrique Rubim, às 1h30 da tarde, apresentando o pensamento de Joana de Ângeles. É um trabalho extraordinário que o Dr. Rubim apresenta já há vários anos no ICEB, com a coordenação do Dr. Jorge André dos Santos. Só isso já é uma garantia de alta qualidade na apresentação do assunto. No terceiro sábado, quem fala é esse Dr. José Henrique Rubim, que vem lá de Friburgo, né? Generosamente apresentar esse trabalho extraordinário. Aliás, o Dr. Rubim vai cooperar conosco nesse segundo semestre. Ele assumiu a cadeira de ciência espírita, porque nós vamos trabalhar a visão da saúde quântica. Ele é um médico terapeuta, né? Ele vai estudar ciência, espiritualidade e cura, né? Dr. Rubim, ele vai desenvolver trabalho também ligado à biologia do amor, também com essa leitura da saúde quântica, né? Então, na verdade, o Dr. Rubim vai nos oferecer assim uma contribuição, acho que só ele pode oferecer, na medida que tem a sua formação profissional na medicina, é um terapeuta profissional, é um especialista em Joana de Ângeles, é um homem de bem maravilhoso, e nesse segundo semestre estará nos oferecendo a sua contribuição magnífica. Mas nesse terceiro sábado ele está aí com o pensamento de Joana de Ângeles, todos estão convidados. Nosso instituto permanece com as suas atividades desde a parte da manhã, todo sábado, né? Das 9 às meio-dia, o nosso Silvio Cruz Portugal apresentando as suas turmas de mediunidade, doutrina espírita, o nosso querido Altamiro Rocha, nosso irmão esperantista, trabalhando o Esperanto Básico 1 e 2, aos sábados a partir do meio-dia. Às 1h30 vamos ter o Dr. José Henrique Rubim, né, apresentando o pensamento de Joana de Ângeles, e logo depois a doutora Rosa Martins. Então, esse sábado agora é um sábado cheio de coisas maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Aliás, em termos de crescimento espiritual, o nosso Assaruí sempre escolhe aqui um personagem, né, para a nossa homenagem, para a gente refletir. E dessa vez ele traz um cientista, né, um grande nome, a quem nós todos devemos muito, né? Um russo, né? Um russo. E ele vai apresentar para nós, por favor.
Bom, nós estamos falando aqui do Alexander Aksakov. Né? O nome por si já é uma referência. Toda pessoa interessada no espiritismo, expositores, mesmo estudiosos, mesmo praticantes da doutrina, já ouviram falar nos 2 volumes, né, do resultado do estudo das pesquisas que ele realizou, né, que é o animismo e o espiritismo. Né? É imperdível, né? A gente tem que estudar isso. O Aksakov, ele nasceu na Rússia, como você já falou, né? E no ano de 1832, portanto, ele nasceu antes da elaboração e mesmo do lançamento do Livro dos Espíritos por Kardec. Mas ele doutorou-se, né, em filosofia na Rússia mesmo. A família dele permitia, né, que ele pudesse estudar, mas ele foi um homem sempre de um temperamento extremamente sério. Ele faz parte daquela geração de russos que levava muito a sério todas as coisas que estavam fazendo. E ele então se interessou muito cedo, talvez até pela própria formação dele, com as coisas realizadas dentro do que eles chamavam na época de psique. Né? Então ele chegou inclusive a montar uma revista, né, chamado Estudos Psíquicos. Né? E nessa revista então ele relatava, ele colocava os fatos que ele identificava, que ele acompanhava, sempre com aquele rigor científico, aquele rigor pragmático das coisas que, dentro da expectativa de poder provar, ele conseguia realmente provar. Como cientista, o Aksakov, ele sempre teve aquela visão não de negar, mas a visão de descobrir, de conhecer, de procurar o saber porquê das coisas, né? E ele então desenvolveu vários estudos. Ele formou uma outra revista também, e isso sempre na Rússia. Mas ele também não ficou só, ele internacionalizou-se, ele foi para a França, e ali, aliás, todos eles quase num determinado momento da vida acabavam indo para Paris, para a França, porque ali era o centro irradiador do conhecimento, da cultura, era a cabeça do mundo na época. Tudo, né? Era feito ali. E, portanto, ele não foi uma exceção. Ele trabalhou, imagina você, com Elisabeth Esperance, ele trabalhou com o famoso Politi e principalmente com a italiana Eusapia Palladino. Esses nomes todos, talvez para essa geração que hoje está aí de espíritas, talvez sejam muito conhecidos ou não sejam muito divulgados, mas para quem lê os livros de Aksakov e viu o que esses pioneiros fizeram no tocante às experiências psíquicas, como eles falavam, né, que nada mais, nada menos era um estudo, avaliação dos fenômenos de efeitos físicos, sabem da importância que essa Elisabeth d'Esperance, o Politi e a Eusapia Palladino tiveram nos estudos, porque eram médiuns que se prestavam aos trabalhos, né, de efeitos físicos de maneira voluntária e de maneira consciente. Eles tinham absoluta certeza da contribuição que estavam fazendo. Sem dúvida, quando a espiritualidade manda num homem como Aksakov, ou então como nós vamos ver também outros estudiosos dos fenômenos espíritas contemporâneos de Kardec, nós vamos ver que eles vieram assessorados, tinham aqueles... tinha uma programação, né, que veio, então vieram aqueles médiuns juntos, vieram outros filósofos, outros cientistas também, para dar suporte, porque na verdade eles estavam naquele momento desenvolvendo o conhecimento. Não se poderia pensar que fosse de outra forma, né? Aliás, os fenômenos ditos mediúnicos, psíquicos, eles sempre existiram. Agora, com o advento do espiritismo e com o objetivo, a intenção de Kardec de mostrar que aquilo não era simplesmente um espetáculo de vaudeville, de teatro, então eles vieram dar o embasamento científico, filosófico para aquelas coisas. E o espiritismo vingou, e o espiritismo cresceu, e o espiritismo hoje em dia é estudado, é reconhecido exatamente devido àquela base, não só religiosa, mas também científica e filosófica daqueles
estudiosos que cercaram o desenvolvimento da doutrina. E Aksakov foi um deles. Ele desencarnou ainda, depois ele percorreu o mundo, ele esteve na França, ele esteve em outros lugares, e depois ele voltou para a Rússia, né? Ele foi preceptor de príncipes, ele foi conselheiro íntimo do czar Alexandre III da Rússia, né? Ele desencarnou em 1903. Ele estava com 71 anos quando ocorreu a sua passagem para o mundo espiritual, e ele deixou então para nós um legado importantíssimo. Qualquer um hoje que vá ler, ele teve muitos artigos, muita coisa escrita, mas Animismo e Espiritismo, nos seus 2 volumes, é o mais conhecido, e quem se preocupar em ler esses livros, principalmente Animismo e Espiritismo, vai ver que tudo que ele está colocando ali tem ainda um sabor muito atual, tá? Tal a profundidade e a certeza das pesquisas que ele fez, né? Então, basicamente, esse é o perfil do nosso Alexander Aksakov, né? E vamos sempre considerar e não nos esquecermos da importância que esses homens tiveram nos prolegômenos, no início, na introdução do estudo espírita, né? São espíritos que vieram realmente, né, para lançar o espiritismo como uma ciência que se transforma em uma filosofia na medida em que responde às questões transcendentais, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, né, para onde eu vou, né, e finalmente nos acena com uma estrutura de comportamento que se transforma numa maneira de ser, ou seja, uma religião, no sentido profundo da palavra, né? Ou seja, é essa coisa da modernidade, né? Não é mais aquela coisa dos panteões antigos, né? Dos mitos, mas é pesquisa associada à experimentação. Nós ficamos felizes por ouvir novamente falar de Aksakov. Pedimos a Jesus que abençoe essa grande alma e vamos ao nosso intervalo, onde vocês daqui a pouco vão ouvir nossa querida Natasha McKenna e logo logo nós retornaremos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e muita música aos seus corações. O Espírito da Verdade. A doutrina dos Espíritos traz ao mundo o tão esperado Consolador, através do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é a infinita gama de ensinos e esclarecimentos que fazem do homem um ser sábio, com o conhecimento espiritual, o apanágio da sua essência e sua origem. Muitos ainda são aqueles que apresentam tênue dificuldade em entender e aceitar as condições que a vida se apresenta. Fora do esclarecimento são da doutrina dos Espíritos, realmente seria impossível atingir a compreensão de fatos por vezes tão pungentes e por vezes tão repugnantes. Fora da caridade não há salvação. Nota-se que apenas o bem pelo bem é capaz de levar ao espírito imortal a consciência de seu real dever e ao entendimento da sua existência. Ninguém cá está a passeio ou quiçá a puro deleite. Jesus, o mestre, amigo e divino, deixou uma trilha de exemplos que dignificam as almas e purificam os corações. Não se pode, todavia, cair no despenhadeiro do comodismo e da cega conformação.
A bandeira do bem, do amor e da paz devem estar sempre erguidas nos mastros dos nossos espíritos. Não há estagnação aos trabalhadores da seara de luz. Não há inquietação na presença de Cristo. O exercício da fraternidade é sem dúvida grande energia que move as almas ao caminho que as conduzem à perfeição. Necessário se faz a atenção voltada aos atos genuinamente imbuídos da caridade. A caridade não é um tesouro que se passa friamente de uma mão a outra. A caridade não é ociosa. A caridade não nutre inveja. A caridade é simplesmente caridosa. Que a paz e a sabedoria do Mestre Jesus e dos Espíritos de luz seja o farol a guiar e a conduzir o humano do Espírito que somos. E que em nossas mentes e corações ressoem as melodias de que todas as épocas nos remetem à esperança, à fé, ao amor, à alegria e a todos os sentimentos nobres, oriundos do Espírito, devotado ao exercício das boas obras. Querido amigo ouvinte, lembrando que você pode interagir conosco e acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br e através do nosso portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desde já desejando a todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade, uma excelente semana e dias de muita esperança, muita fé em Jesus e muita perseverança na espiritualidade benfazeja que está sempre ao nosso lado, nos amparando nas vicissitudes e nas lutas cotidianas. E na sequência continuaremos na companhia das ondas sonoras do programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Oh
Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e sempre contando com o apoio inestimável do nosso querido irmão, amigo Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que fica ali do outro lado da sala, arredondando a nossa voz, né, melhorando as nossas possibilidades. Nosso Instituto Cultura Espírita, nós temos a nossa TV ICEB, né, que nós estamos mandando para o mundo inteiro através da internet o trabalho que o Instituto está fazendo, nossas palestras, conferências, as nossas entrevistas, e que ficam lá, inclusive o nosso programa, né, o programa de rádio fica lá à disposição dos nossos irmãos, que poderão acessar o nosso portal www.portaliceb.org.br. E ainda lá dentro encontrarão o www.tviceb.com. Nossos e-mails, Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com e ainda culturaespírita@oi.com.br. Estamos à disposição de todos com muita alegria. Como agora, o nosso Assaruí vai responder as perguntas que nos chegam, né, Assaruí? Tem um pessoal aí curioso. Por favor. Ô César, nós temos hoje a pergunta enviada pela nossa ouvinte Cibele Matias. Ela é aqui do Rio de Janeiro. Pois não. É curioso, é daqui do Rio de Janeiro, mas a pergunta veio através do e-mail. Isso é bom. É sinal que ela está acompanhando pelo computador. Bom, a pergunta que a Cibele faz é a seguinte: fiquei sabendo que outras religiões admitem que a alma dos que tiveram uma vida cheia de erros volte em animais para purgar os seus erros. Isso é possível? Coisa de egípcio, né? E de fato ela viu isso em outras religiões, né? Então, o que eu posso responder para você, Sibeli, é o seguinte: esse assunto ele é tratado com muita clareza no Livro dos Espíritos. Nas questões 611, 12 e 13. Kardec e os espíritos orientadores, eles são enfáticos em apontar o caráter evolucionista do espiritismo. Veja bem, o espiritismo, então, pela própria definição de Kardec, tem um caráter evolucionista. Ora, se o espiritismo tem um caráter evolucionista, isso é um reflexo natural dos caminhos que o espírito tem que percorrer em direção ao Pai. O espírito ele pode estacionar por algum tempo, isso na sua jornada, né, evolutiva, mas ele não regride, não volta a estágios anteriores da sua evolução. O nome dado a essa inviável volta no caminho da evolução é metempsicose. Ou seja, o que você leu, que algumas religiões, principalmente orientais, né, nós estamos falando mais lá de algumas seitas da Índia, mas isso foi também, ocorreu também na época dos egípcios, entre os gregos isso aconteceu também, em nuances diferentes, né? O nome para essa regressão punitiva, né, em forma de animais que o espírito teria, é metempsicose. O espiritismo não aceita, o espiritismo não entende que isso seja viável, até mesmo pelo que eu acabei de falar com relação à questão da evolução, né? Kardec ainda nos faz um comentário que eu vou repetir para você, Sibeli. A metempsicose ela seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior
para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa a ideia da metempsicose no sentido da transmigração direta do animal para o homem e do homem para o animal, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de uma fusão. Ora, não podendo realizar essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Ora, se o espírito tem um processo evolutivo, se o espírito evolui, ele cresce, e dentro desse crescimento ele está num estado de sempre conquistar mais, ele não poderia voltar a um estado animal onde, sem dúvida nenhuma, ele estaria perdendo todas as eventuais conquistas que tivesse feito. Além do mais, nós temos, através das pesquisas e do conhecimento científico de hoje em dia, nós sabemos, por exemplo, que a própria condição dos animais e a própria condição do homem, elas são não intercambiáveis. Elas não elas são diferentes, elas se estranham, elas têm ainda um abismo, uma separação muito grande. Então, na verdade, nós não aceitamos essa possibilidade, isso não existe. Quanto a isso, você pode estar certa. Bom, a Cibele nos faz uma outra pergunta também, né? Ô César, você repara que esse pessoal separa umas perguntinhas. Boa, né? São... Isso é bom. É bom. A outra questão que ela pergunta, que ela faz, é a seguinte: e como fica a questão de que o homem descende do macaco? Cibele, essa é uma briga antiga, viu? Essa é uma briga antiga, mas na verdade ela é fruto, essa ideia de que o homem descende do macaco é sobretudo fruto não só da ignorância, mas como também da maldade dos críticos das teorias evolucionistas de Darwin. Essa questão, Cibele, no século XIX, ela quase provocou uma guerra civil, principalmente na Inglaterra. É verdade. Tal o apaixonado envolvimento entre os defensores do criativismo e do evolucionismo. Na verdade, foram interpretações equivocadas ou tendenciosas da teoria evolucionista do inglês Charles Darwin, que ele enunciou no seu livro A Origem das Espécies, isso no ano de 1859, ou seja, 3 anos depois que Kardec enunciou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Na verdade, Cibele, o que Darwin disse e o que os evolucionistas dizem, aliás, há uma separação muito grande entre o que eles chamam de criativismo, onde eles falam que já foi tudo criado como deve ser, e o evolucionismo, onde eles dizem que as espécies foram sofrendo mutações pela regra natural, né, pela seleção natural, até chegarem ao ponto que nós estamos. Na verdade, a questão é que nós somos a mistura dos dois. A vida é uma mistura dos dois. Nós não podemos abstrair de que foi Deus quem criou tudo. Mas também não podemos abstrair de que na criação de Deus ele estabeleceu leis evolucionistas que era para poder exatamente mostrar que a cada ser, a cada espécie, a cada coisa, o valor seria fundamental. Então, Cibele, os críticos do evolucionismo, eles diziam que Darwin estava falando que o homem descendia do macaco, mas não é. O macaco, como homem, aliás, os primatas, né? E como homem, aí nós vamos colocar o orangotango, vamos colocar, enfim, os símios, todos eles são descendentes de um ramo comum. Mas esse ramo ele foi se diversificando até que, através do processo evolucionista, atingiu o Homo sapiens sapiens, ou seja, atingiu a sua capacidade primordial de um desenvolvimento que hoje em dia se presta ao processo educativo da progressão espiritual. Então, não se trata de descender dos macacos, mas trata-se de que somos todos descendentes de um tronco comum que foi evoluindo, cada um no seu caminho, cada um na sua rota, no seu rumo, e até chegar na diversidade que temos hoje em dia.
Esse aqui é um fato que foi explicado por Darwin na sua Quer dizer, teoria. pelo corpo físico, né, nós descendemos efetivamente do macaco. Pelo corpo físico. Sim. A diferença fundamental é que nós temos um espírito individualizado. Eu acho que durante muito tempo, né, é o que os espíritos nos dizem, durante muito tempo foi sendo preparada uma organização física capaz de acolher um espírito individualizado. O desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento biológico, desenvolvimento cerebral, né, desenvolvimento, enfim, das condições que essa máquina de viver, chamado corpo físico, né, pudesse abrigar um dia um perispírito de um espírito individualizado. Isso mesmo. Né? Então nós pelo corpo descendemos do macaco, mas pelo espírito pelo tronco comum, né? Pelo espírito não. Tá né? certo. Isso é muito importante. É interessante essas questões, né? Porque o espiritismo coloca a reencarnação no seu devido lugar. E também quando você estuda essa questão da evolução, lendo as pessoas, os cientistas colocaram essas questões, fica uma porção de buraco, de furo. Mas quando você coloca a doutrina espírita, a visão evolucionista, ela fecha integralmente. Eu acho realmente extraordinário. E, sobretudo, esses espíritos também vieram na mesma época, né? Quer dizer, lá no início do século XIX, Jean-Baptiste Lamarck, já fazia parte, né? Eles já colocaram essas questões, né? Mais adiante veio aquela coisa da genética, né? E aí aparece o nosso Darwin. E nessa história toda a doutrina espírita se coloca de maneira clara, precisa. Nós esquecemos do Mendel, né? Exato. Mendel com a questão das ervilhas, né? A genética aí. De maneira que é uma contribuição muito boa e nós ficamos felizes pela nossa irmã ter perguntado essas questões que nos dão a oportunidade de refletir sobre isso. Vamos então fazer o nosso novo intervalo. Daqui a pouco nós retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a internet do bem apresenta hoje uma série de declarações de pensadores e outras celebridades que desde a antiguidade revelam a pluralidade das existências, a pré-existência do espírito e até mesmo a lei de causa e efeito. Tais pensamentos foram pinçados de livros famosos e de outros documentos também históricos. O PPS desta semana reúne esses textos sob o título Muito Antes de Kardec. Assim se expressam esses sábios sobre conceitos que vieram a se constituir em fundamentos da doutrina dos espíritos. Dizem eles: as almas bebem as águas do rio Létio, rio do esquecimento, antes de se prepararem para a sua próxima reencarnação. São palavras de Pitágoras, que viveu de 572 a 492 a.C. O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Texto egípcio que data do ano 1329 a.C. Antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa, como o dia solar que renasce. Colhido de um papiro egípcio do ano 3000 a.C. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo para se revestir de novos corpos. Bhagavad Gita, ano 3000 a.C. Honra a ti, Osíris,
Ó governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais, que renovas sua juventude. Colhido de um livro egípcio, Livro Egípcio dos Mortos, ano 2000 a.C. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Hermes Trismegisto, ano 1250 a.C. Aquele que retorna à terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convém aos seus méritos. Aqueles que durante o período de vida na terra vivem na dor e no desgosto, sofrem ou por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Zoroastro, ano 1000 a.C. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui ao Forbes, no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Pitágoras, 572 a 492 a.C. Os seres humanos que se apegam demasiadamente aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Buda, 563 a 483 a.C. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e de que as almas dos que morreram estão vivas. Sócrates, 469 a 399 a.C. Meus amigos, vemos então que esses conceitos, defendidos hoje pela doutrina espírita, datam muito antes da vinda do Cristo e, portanto, não são invenção de Kardec. Meus amigos, visitem a página do ICEB e do Clube de Arte na internet. Lá podem ser encontradas as matérias apresentadas neste programa. Anote os endereços eletrônicos: www.portaliceb.org.br e www.clubedearte.org.br. Agradecendo a gentil atenção, nos despedimos, com votos de uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queremos lembrar aqui que vamos ter agora em agosto, logo no dia 4, primeiro sábado de agosto, às 14 horas, a nossa querida Valdelice Salum, a médium. Ela é uma médium, ela pinta quadros, né? Pinta com a mão direita, com a mão esquerda, com o pé direito, com o pé esquerdo, né? Pinta de todo jeito. É uma senhora já de idade, né? E que dedica a sua aptidão mediúnica à produção de quadros lindos, maravilhosos, né? E, além disso, a renda desses quadros ela sempre reverte a benefício dos irmãos necessitados.
Então a médium já esteve algumas outras vezes no nosso instituto e sempre muitas pessoas vão lá, não só porque o fenômeno é muito interessante, mas ela também oferece oportunidade de alguns estudos a respeito disso, né? Ela sempre nos oferece uma entrevista muito boa e depois disso as pessoas se deliciam com esses quadros maravilhosos que são pintados e são oferecidos a quem quiser fazer aquisição a preços que não tem nada a ver com o mercado, né? São preços muito bons. As pessoas podem ter em suas casas, quadros maravilhosos, muito bonitos e que tem uma finalidade, né? Beneficente, filantrópica, absolutamente elogiável. Então, no nosso instituto, no próximo primeiro sábado de agosto, dia 4 de agosto, às 14 horas, estará lá a nossa Valderice Salum apresentando a sua mediunidade magnífica. Neste último quadro, nosso Assaruí reserva aqui do livro Palavras de Vida Eterna, com o nosso querido Chico Xavier, essa pena de ouro, luminosa, né? Com o nosso querido Emmanuel. Ele publicou esse livro pela editora Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba, né? E nós temos aqui hoje o tema chamado Na Senda do Cristo, que é o que nós vamos estudar juntos agora, né? Na senda do Cristo. A senda é o caminho, né? O caminho do Cristo não foi um caminho fácil, né? Não. Foi perseguido, injuriado, apedrejado, crucificado. Ninguém acreditou nele. Algumas poucas pessoas, né? E ele aparece ali num lugar obscuro, longe na época, né? Era no fim do mundo, muito longe, porque o mundo era Roma, né? Basicamente. E lá naquele cantinho do Oriente Médio aparece Jesus, e sacrificado, vilipendiado, mas a mensagem dele está aí, cada vez mais arregimentando corações, entendimentos, e ele produz algumas coisas que são realmente esquisitas, estranhas. Mas quando fala na senda do Cristo, sabe, eu me lembro do professor Pastorino. Ele dizia assim: olha, existem os alunos que ouvem as aulas, né, dos professores, e muitas vezes a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro, e aquilo não muda muito a vida dele, ou no máximo ele adquire conhecimentos da cultura, né? Não muda muitas vezes a vida dele. Mas existem os discípulos. O discípulo, essa palavra discípulo, é a pessoa que coloca os pés nos lugares onde o mestre colocou os pés. Esse aqui na senda do Cristo, é isso. Não é para aqueles que ouvem, deixam entrar o ensinamento por um ouvido e sair pelo outro, né? Mas aqueles que estão dispostos a caminhar conforme o Cristo caminhou. E começa com uma passagem de Mateus, né? 5.44, diz assim: amai os vossos inimigos. Olha, dizer isso hoje é uma coisa muito complicada, imagina naquela época, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, disse Jesus. Olha, caminhar com Jesus, amando o inimigo e orando. Até hoje isso é um desafio grande. E principalmente naquela época que ainda estava em vigor a lei do talião. Pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então uma moral estranha, difícil. Mas, e o nosso Emmanuel vai comentando assim: o caminho de Jesus. Olha, o discípulo é aquele que bota os pés no caminho, no mesmo caminho que o mestre caminhou, né? O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. É difícil ser cristão, né? É quando Jesus falou: suave é meu jugo. Mas é difícil ser cristão. Nesse mundo, ainda hoje, né? O mundo cheio de corrupções, o mundo cheio de malícias, de maldades, né? Essa coisa de um querer subir destruindo o outro, né? A ambição, os delírios de poder, isso tudo está aí, né? O caminho de Jesus tem que enfrentar. Até porque essas pessoas não se satisfazem querendo elas caminhar para o poder, mas elas destroem o que está pela frente. Então, se você está numa determinada atitude, digamos assim, de luz, não pode esperar que venha o combate. Né? Então, o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas.
e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Continua o nosso Emmanuel. Senda de espinhos, mas olha, gerando flores. Isso é muito bonito, né? Calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Quer dizer, essa caminhada, né, para se transformar no verdadeiro cristão, não é uma caminhada sem esforço, não é uma caminhada sem sacrifício. Sacrificar nossa vaidade, nossa indisciplina, nossa preguiça, esse amor próprio exagerado, né? A luxúria, a maldade, a malícia, sacrificar tudo isso. Quer dizer, é criar um homem novo, né? Difícil, muito difícil, é o desafio, mas é a proposta. E se a gente quer ser digno do nome de cristãos, nós temos que fazer essa caminhada, né? Então, sofre, diz Emmanuel, renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Você imagina quando o Jesus participou da criação do planeta Terra, que tem alguns bilhões de anos, né? Quase 5 bilhões de anos, é o que dizem os cientistas. Ele já era um espírito desse nível, ou seja, ele conhecia tão profundamente as leis de Deus que era capaz, com a sua mente poderosíssima, o seu amor fantástico, né, utilizar os recursos colocados por Deus à sua disposição na nossa galáxia, né, para poder criar o nosso planeta, a natureza dele, os recursos dele, para que depois de um monte de tempo a vida se colocasse aqui e depois de muito mais tempo o ser humano pudesse iniciar aqui sua trajetória evolutiva. Quer dizer, há 5 bilhões de anos atrás, ou quase isso, Jesus já era um espírito desse nível. Imagina encarnar na Terra, né? É como uma vez me falaram isso. Você imagina você ser obrigado a viver a vida inteira dentro de um chiqueiro, no meio de aquele chiqueiro imundo, não é o chiqueiro da modernidade, não. Aquele chiqueiro antigo, né? Imagina isso, pois a vida de Jesus aqui entre nós era pior do que estar dentro de um chiqueiro. Essas vibrações desencontradas, né? A maldade, a malícia, a violência, o desamor tomando conta do mundo. E Jesus vivia no meio disso. No meio disso, né? Ele tinha que criar umas barreiras assim. Uma blindagem gigantesca. Né? Por isso que ele diz, sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Né? Experimenta a incompreensão da sua época. Auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados, até isso, os mais amados muitas vezes desconfiaram dele, não é isso? Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Quer dizer, depois de tudo isso, né? E ainda assim, no meio daquele sofrimento, a crucificação era uma tragédia, né? Porque a pessoa era colocada no madeiro com os braços abertos, pregado na cruz com prego. Ela ia se desintegrando internamente. A pessoa ia se desintegrando, né? Era a força da gravidade ficava agindo, né? Eles colocavam um pedaço de madeira assim, entre as pernas da pessoa, mas o peso, né, ia se somando e com o tempo os músculos não resistiam, a pessoa era terrível. Pois bem, ali no madeiro, no meio daquela coroa de espinho na cabeça dele, derramando sangue, vinagre, né? Tudo de pior que possa imaginar, essa dor toda, pois ali ele diz, Pai, perdoa, né? Eles não sabem o que fazem. A grandeza, não temos como aquilatar a grandeza desse Espírito como é Jesus. Diz nosso irmão, ainda assim, perdoa os verdugos, ouvidas as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. A gente vê, lembra aí dos cristãos no circo, né? E por aí afora, na Idade Média. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé,
os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não nos superaremos, diz o nosso Emmanuel, e não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Muito bonito. Quer dizer, o nosso trabalho, se é que nós queremos ser dignos do nome de cristãos, né, é exercitar essa caminhada, né? Aceitar, repetir, no meio das angústias dos homens, a caminhada do Cristo, é na senda do Cristo. Esta lição maravilhosa na semana para nossa reflexão, e nós vamos então nos preparando para o encerramento do nosso programa, muito agradecidos pela oportunidade, pela atenção de todos. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Nós temos, César, informações do nível de audiência, né, que o nosso programa está tendo, e nesse sentido queremos agradecer a atenção e o prestígio ao conteúdo que nós estamos desenvolvendo. É um incentivo para falarmos da doutrina, de espiritismo e para lições como essa que acabamos de desenvolver aqui junto aos nossos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja com todos, abençoando e protegendo. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz, e até a próxima semana neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem.